dia, amados, paz, que essa manhã nós possamos, e com toda certeza, terminarmos esse culto agraciados pela presença de Deus, cheio do poder, cheio da graça, cheio da unção. É um prazer mais uma vez estar com vocês aqui nessa manhã. Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu quero transmitir hoje a vocês. A colheita será grande. Eu vim pensando e conversando com Deus acerca disso essa semana e eu, mais do que certa, essa palavra tocou ao meu coração e mexeu com a minha esperança, mexeu com os meus sentimentos. Ela trouxe um brilho aos meus olhos, porque enquanto eu meditava sobre todas as circunstâncias em que temos vivido, passados, a palavra de Deus ainda veio forte ao meu coração falando: a colheita será grande. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 15, versículo 1. João, capítulo 15, versículo 1. Mais uma vez, sempre tem aquele que esquece. João, capítulo 15, versículo 1. Eu quero já deixar um recado para aqueles que estão nos acompanhando. Vai lá, entra no nosso canal C Crista Hope no YouTube. Vocês têm acesso a todos os cultos. Quem não pôde assistir a semana passada também já está disponível, e todos os outros cultos que foram transmitidos online, até os outros também que foram feitos antes dessa pandemia. Tem bastante vídeos ali. Você pode passar a semana inteira sendo ministrada, tendo em vista que a palavra de Deus se renova todos os dias. Capítulo de João, capítulo 15, versículo 1. Antes de eu começar a ler esse versículo, eu quero deixar já o recado que hoje é dia de Santa Ceia. Então você que está aí com o pão na mão e com o café, aí sabia, né? Guarda um pedacinho de pão aí. Se tiver um suco de uva, separa. Se não tiver um suco de uva, pega água, pega um cafezinho, aproveita aí agora, deixa ele separado, porque nós estaremos ceando no término desse culto. Nós estamos com uma equipe grande aqui. O David está na mesa de som, está fazendo a parte de dízimos, ofertas, está limpando o salão, está filmando. A equipe está enorme hoje. João 15, versículo 1, a palavra diz assim, acompanhe comigo, abra sua Bíblia aí. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Eu quero parar aqui. Essa palavra deve ser regada todos os dias no teu coração. Jesus fala, é bem simples: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Foi daí que me veio a palavra: a colheita será grande. Amados, para nós que somos cristãos, para nós que temos a nossa fé em Cristo, a palavra ela é o norte. Se a palavra está falando que Cristo é a verdadeira videira e que o Pai é o agricultor, não tem como um fruto dar errado, não tem como um fruto não vir vingar, não tem como ele não ramificar, não brotar, porque o Pai é o agricultor. Ele está no controle de todas as coisas. Eu poderia te dar vários testemunhos, inclusive um pessoal, mas eu quero ir além disso daí. Preste atenção que nós, ao iniciarmos as folhas bíblicas, nós vamos ver em Gênesis que Deus cria os céus, a terra, cria todos os animais, cria os seres humanos. Ele forma toda a estrutura para que pudesse haver vida sobre a terra. Um Criador. E Ele delega ao homem, Ele dá ao homem uma função. Ele vira e fala: olha, vai lá e toma conta de tudo aquilo que eu criei, de tudo aquilo que eu fiz. E essa função nos foi dada e exercemos até hoje. Você pode ver aí dos presidentes, quer você goste ou não, de qualquer país, eles têm uma autoridade sobre aquela nação e vão tomando rumos
sobre aqueles países. Então, a cada pessoa você rege a sua família do jeito que você quer, do jeito que você pode, e assim tantas outras pessoas. Cristo, ele deu essa liberdade lá no começo de falar: olha, eu fiz o mundo e agora você toma conta, ide e frutificai. Isso é inquebrável, continua até os dias de hoje, não pode ser quebrado, porque é uma ordenança de Deus, o ide multiplicai, o ide fazei discípulos, o ide e multiplicai, isso é uma ordenança. Você vê até uma coisa interessante, que há muitos países que começaram a diminuir a sua população, porque começaram a se preocuparem mais na carreira profissional do que com a familiar, e isso acarretou um sério problema que temos vistos, e é claramente nos dias de hoje. Mas eu não quero me aprofundar nesse assunto, eu quero ir no assunto de a colheita será grande. Bom, se nós começarmos a folhear em Gênesis ali, vamos andando até chega uma parte que vai entrar um personagem por nome de Moisés, e Deus faz uma promessa para aquele homem, e de tirar um povo de um lugar e levar um povo para um outro lugar, para que aquele povo fosse próspero, que fosse uma nação abençoada. Só que no meio daquele caminho aconteceram tantas coisas. Fica o convite para vocês lerem aí nesse tempo, temos bastante tempo inclusive, nesse tempo de pandemia. Acontecem muitas coisas, mas em especial é aqui que eu quero adentrar a palavra. Ele se achega a uma certa cidade, chama 10 pessoas e fala para aquelas 10 pessoas: olha, vão lá, olham aquela terra, vê se aquela terra é boa, se dá fruto, se não dá fruto, se tem pessoas boas, se não tem, se é abundante em água, como que é o tempo, o solo. Bom, ao passar de 40 dias, essas 10 pessoas ficaram naquela cidade, e logo depois voltam aquelas 10 pessoas com um cacho de uva, alguns figos, algumas romãs colhidas, e a experiência de estar 40 dias sobre aquela terra. E elas voltam para relatar ao então Moisés, o líder daquela nação, que estavam nômades, caminhando por mais de anos, sem ainda chegar à promessa. Bom, chegam aquelas 10 pessoas e viram e se assentam ao redor de Moisés e começam a discorrer sobre a experiência que tiveram naquela terra, a qual ele pedira para que aquelas pessoas fossem olhar. Aqui que está o grande segredo. Uns começam a falar: não, a terra é muito boa, a terra é próspera, mas nós temos um povo difícil. Aí o outro começa a falar: é verdade, aquelas pessoas são hábeis em armas, são grandes, são fortes, são isso e aquilo. Começou a inflamar o coração de um, de outro, até que 8 pessoas ali estavam em comum acordo de que aquela terra que eles passaram a olhar, isso está em Números 13, tá? Depois, se vocês quiserem procurar, essa é a passagem em que Moisés manda 10 pessoas ir olhar a terra, em Números 13. Aquelas 8 pessoas começam a discutir sobre a impossibilidade de se viver numa terra que Deus prometeu. Olha como é profundo isso. O homem querendo agir no sobrenatural. 2 pessoas depois, no meio daquela discussão, começam a falar algo contra 8 pessoas, falando: olha, vocês não conseguem olhar o tamanho desses cachos de uvas que nós trouxemos de lá? A terra é próspera, o lugar é bom, é abundante em água, é um solo fértil, a temperatura é favorável. Apenas 2, e comecem então a inflamar o coração daqueles 8 que estavam contra essa promessa de que teriam uma terra fértil. É preciso se atentar em algumas coisas quando Deus fala conosco. Ele primeiro promete, segundo, ele te mostra aonde vai ser, onde será, mas terceiro,
Ele também te mostra as adversidades que poderão surgir no caminho. E você vai ter a escolha de querer enfrentar a adversidade e conquistar aquilo que Deus colocou nas suas mãos como promessa, ou você pode fazer que nem aquelas 8 pessoas, murmurar e tentar persuadir Deus através de uma oração, falando que aquilo é impossível, se pode mudar o caminho, ou a palavra, ou a promessa por um outro lugar mais fácil. Mas quando você está com o coração temeroso a Deus, quando você está ligado a Ele, quando a palavra dEle é verdade para você, você não olha quem está na terra, você não olha quem está liderando aquela terra, você não olha o que está acontecendo naquele lugar, você se pega a palavra dEle, você se firma naquilo que Ele falou. A terra será próspera para vocês. Me desculpa, eu quero até dizer uma coisa aqui: se você está temeroso com tudo que tem acontecido mediante o que nós temos vivido, desculpa, eu estou esperançoso, extremamente esperançoso das coisas que Deus irá fazer na sua vida, se você se agarrar a isso, nas promessas que Ele tem. Deus não é um Deus de conforto, das coisas confortáveis, das coisas fáceis, de coisas simples. Deus é um Deus do impossível. Nós somos aqueles que costumamente vamos aos hospitais e oramos aos enfermos, aos que estão acometidos de enfermidades, declarando que no sangue de Jesus ele será curado. Nós somos aqueles que levam a boa palavra num mundo que precisa de palavras boas. Declara aí: a minha colheita será grande. Sabe por quê? João 15, versículo 1 diz que Cristo é a verdadeira videira e o Pai é o agricultor. Você está em boas mãos, você está sendo cuidado, porque o agricultor, o verdadeiro, aquele que domina de todas as coisas, aquele que tem o controle do sol, da terra, da temperatura, da chuva, aquele que sabe sobre o que é bactéria, microscópios, ele conhece todos os detalhes. Ele está no controle. Enquanto eu fazia esse sermão ontem à noite, eu comecei a ler eu estava até lendo um artigo de uma revista de vinícola, um artigo bem técnico, né? E ele começou a falar sobre o processo de se ter uma uva correta em determinado campo lá da Itália. E ele começou a descrever naquele artigo a temperatura correta, o momento certo, em termos técnicos, como que aquela planta viria a brotejar, viria a dar frutos. E ele falou ali que a temperatura tem que estar em 3 graus, e depois de 60 dias ela tem que diminuir, ela tem que aumentar de 20 a 22 graus para que ela possa ter. E ele começou a discorrer minuciosamente como que a planta, como que a vinheira dele chega à perfeição. Inclusive é um dos vinhos mais tomados pelas pessoas mais ricas no mundo. E ele começou a explicar o processo para se ter aquele bom vinho. Ele ainda conhece pouco sobre isso, porque o verdadeiro agricultor talvez não tenha nem revelado 10% do verdadeiro vinho. Eu até anotei que nós vivemos tempos em que alguns estão frustrados, outros estão bravos, outros se apegam a um contexto político, outros estão extremamente decepcionados com o que tem acontecido, perderam a esperança, outros estão revoltados. Hoje vai ter manifestação aqui no Brasil, na Avenida Paulista. Então nós estamos nos apegando às coisas que estão ao nosso redor, porque nós estamos desesperados mediante o que nós estamos vivendo. Mas eu posso te garantir, poucos são os que estão dobrando o joelho e falando: Senhor, o Senhor é o agricultor.
Então, rega a minha vida do jeito que o Senhor sabe, porque é a tua boa vontade sobre mim. Nós temos pessoas na nossa igreja que as famílias ficaram doentes em meio a tudo isso que tem acontecido. Nós temos orado, nós perdemos hoje um familiar. Um discípulo nosso ligou falando que o seu familiar havia falecido. Foi um ataque fulminante respiratório, alguma coisa assim, perdão, esqueci a causa. Então, as coisas têm acontecido, a vida não para, ou seja, ao nosso redor as coisas vão acontecendo. Então nós podemos perder o trabalho, nós podemos passar por enfermidades, pessoas queridas nossas podem ser acometidas de sérios problemas, e as coisas vão fugindo do controle das nossas mãos, porque quando nós achamos que estamos com as rédeas, aí que o cavalo endóida e ele sai no pinote, e não são as rédeas muitas vezes capazes de segurar a força daquele cavalo. E assim a vida, chega uma hora que nós estamos em cima do cavalo e o cavalo sai num trote e nós não conseguimos parar. O verdadeiro agricultor tem o controle de tudo. Aleluia. Ele sabe quando o solo está bom, propício para colocar aquela semente. Eu quero te trazer um segredo aqui. O milagre, ele nunca está na multidão. O milagre nunca vai estar na multidão. O milagre nunca vai estar lá enquanto um monte de pessoas estiverem gritando. O milagre sempre foi no individual. O milagre sempre foi... Cristo nunca chegava e falava, a multidão seja curada. Cristo chegava especificamente em uma pessoa, no indivíduo. Ele transformava aquela terra. Ele mudava, é de dentro para fora primeiro, não é de fora para dentro. Nós cristãos estávamos acostumados de fora para dentro, de fora para dentro. É o que está lá fora e nós conquistando, é o que está lá fora e nós vivendo, é o que está lá fora e nós absorvendo. Cristo chegou uma hora e falou, não, peraí, esse negócio está muito na multidão, está muito no todo. Cristo vira e fala, peraí, é de dentro para fora, é no indivíduo. Então peraí, ele começa a trabalhar no indivíduo. Enquanto eu pensava nessa semana, eu até coloquei uma fotinha pro pessoal do grupo. A colheita será grande. Eu coloquei um campo com trigos, milho. E é bonito, se você vai no interior daqui de São Paulo e começa a andar, e você vê aquelas fazendas enormes, com aquelas colheitas enormes prontas para serem colhidas, mas houve um trabalho antes, um árduo trabalho de um bom trabalhador para fazer aquilo florescer e dar resultado. Houve um bom trabalho antes, e terá que ter um trabalho melhor ainda para colher aquilo, porque você não pode colher de qualquer maneira, você não pode fazer de qualquer maneira, você não pode ir lá e arrancar de qualquer maneira, precisa ser específico, de um jeito certo. É hora de você ter a certeza que Cristo, Ele é a videira na sua vida, de que Cristo, Ele é a videira verdadeira, aquele fruto bom que você deve comer, que você deve, degustar e falar, essa é a verdade. Eu quero, antes de ir para o final e nós irmos para a ceia, o bom agricultor, eu acredito que ele está semeando agora. E talvez aquela terra que não estivesse pronta, ele está adubando para que ela possa ficar boa novamente. Há duas coisas a serem consideradas aqui. Ou você era a terra boa e ele está semeando, ou você não era a terra boa e ele está trabalhando para que você venha se tornar uma terra boa. Meu pai é o agricultor. Isso é forte, é forte.
E se o nosso pai é o agricultor, preste atenção nisso, ele está com a semente, e essa semente ele vai lançar, e se não já lançou, ele está só esperando agora brotejar, ela florescer e dar fruto. Só que há um tempo para isso. Agora é você que precisa regar, agora é você que tem que molhar, cuidar. Em toda plantação pode vir pragas, em toda plantação pode vir comichão, pode vir bichinhos. Eu tenho um coqueiro aqui que, se eu não tomar cuidado, os bichinhos, já é o que está acontecendo, estão dominando ele. Em toda a plantação, quando Deus coloca no seu coração, nessa terra fértil, se você não tomar cuidado, pode vir aí um bichinho, e esse bichinho é o inimigo das nossas almas. E você precisa blindar essa terra fértil, essa semente que está brotando na terra fértil, de alguma maneira. E aí a minha grande pergunta é: de que maneira você está blindando isso? Porque se você não tomar cuidado, se você não olhar, se você não regar da forma certa, a sua colheita tende a fracassar, mesmo tendo o agricultor dos agricultores. Quero voltar novamente lá em Números 13, quando aquelas 10 pessoas voltaram com aquele cacho de uva enorme, com figos, com romãs, e voltaram com aquela resposta de Deus falando que, olha, a terra é próspera, mas muitos ainda dizendo: não vá para lá, não faça isso, vai ser difícil, vocês vão ter que lutar, vocês vão ter que trabalhar, vai ser árduo. Nós estamos acostumados a receber as coisas de Deus ao bem prazer. Nós deitamos numa cama, nós sentamos numa cadeira da igreja, no nosso sofá, ligamos as nossas TVs, os nossos computadores, os nossos smartphones e somente esperamos para que Deus faça algo sobre a nossa vida. Se você tivesse uma experiência com um agricultor, você veria o quanto é difícil um alimento chegar na sua casa. Senhor. Você teria experiência de que tem que cuidar da terra, tem que todo dia lá molhar um pouquinho e ver se não tem praga, se não tem isso, e depois de muitos dias, talvez 30, talvez 40, 60 dias, dar fruto. Alguns estão 30 dias em casa, outros estão 60 dias, alguns como eu estão 75 dias em casa. É hora de dar fruto, porque nós tivemos tempo para regar essa terra, para adubar essa terra e deixar essa terra melhor, e não murmurar, e não achar que a terra está seca, e não achar que a terra, o solo está arenoso, que não é fértil, que só tem pedras nesse solo, que não pode surgir água, que não pode emanar uma água viva. Aonde muitos estão reclamando, nós iremos colher. Aonde outros estão desanimados, nós iremos viver a felicidade de Cristo. Sabe por quê? Porque nós nos apegamos à palavra. Cristo é a videira, nosso Pai é o agricultor, nós somos o fruto dele. Não tem como dar errado, porque nós somos o bom fruto. Você é o bom fruto. Se você está desanimado, cara, dobra o seu joelho. Menos qualquer meio de distração, mais oração. Se você está preocupado, pode até ficar preocupado, não estou falando que você deve viver no mundo do além, não. Pode ficar preocupado, mas tenha certeza que é Deus quem está cuidando de você. Eu quero contar um pequeno, para finalizar aqui, algo simples, mas que transforma o coração de muitos. Sem trabalhar, 75 dias, sem receber dinheiro, sem isso, sem aquilo, me veio um simples desejo: como eu queria comer mandioca. É simples, é bobo, é coisa sem esperar, sem pedir nada, só com um simples desejo. Um amigo, discípulo,
veio aqui com um monte de limão e mandioca. E sabe que eu não falei para ninguém, eu não comentei com ninguém, eu só apenas guardei aquilo no meu coração. Falei, o Senhor é o bom agricultor. Ele é o bom agricultor. Porque quando Deus olha no coração e fala, isso é genuíno, isso não tem interesses, isso não está ligado a dinheiro, isso não está ligado à riqueza, à prosperidade material, isso não está ligado só de fora para dentro. Ele está falando que isso vem de dentro para fora. É o que nós precisamos ser nesses dias, de dentro para fora. Ela veio uma correção aqui teológica agora. Eu estava falando 10 eram 12. Isso porque eu sou formado, hein? Você vê, né? Obrigado. Isso é interessante quando nós estamos ligados ao que Cristo tem nos falado. João 15, 1. Ele é a videira, a verdadeira videira. O nosso Pai é o agricultor. Eu quero finalizar agora. Você é o fruto. É hora de frutificar. É hora de dar fruto. Deus colocou você em uma boa terra. Eu finalizo nessa manhã essa palavra. João 15, 1. Lê comigo aí. E essa vai ser a nossa palavra, a nossa profecia, a nossa promessa de que a colheita será grande. Essa é a nossa certeza. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor.